Nós vamos então, nesta aula, falar sobre o ARIMA. O ARIMA é uma das mais importantes, se não a mais importante técnica de forecast, de previsão de séries temporais. Ela pode ser usada em praticamente qualquer tipo de série temporal, seja ela com tendência, seja ela white noise, seja ela sazonal. Ela funciona melhor com dados estáveis, com poucos outliers. Obviamente que você pode fazer um processo de remoção de outliers para melhorar a performance dela. E outra questão importantíssima é que o ARIMA requer que os dados sejam estacionários, né? Um conceito que a gente estudou já bastante, a gente já fez inclusive alguns testes de estacionalidade. Se os dados não forem estacionários, eles podem ser transformados usando um processo de diferenciação. O processo de diferenciação subtrai a observação do período atual do período anterior. A diferenciação, como a gente viu, ela pode ser feita uma vez, que a gente chama de diferenciação de primeira ordem, ou pode ser necessário uma segunda diferenciação, ou até mais, o que é muito raro. O ARIMA não sazonal, ele é composto de 3 elementos. O ARIMA sazonal também, né? Eles têm os 3 elementos, depois a gente vai ver a diferença. Então, as 3 partes são o AR, que é referente à parte autorregressiva, que ela avalia a relação entre as lags, ou seja, a autocorrelação extrai essa influência para prever o futuro. O I, que é a parte da diferenciação necessária, onde vai ser incluído, por exemplo, se precisar de diferenciação de ordem 1, você vai ter aqui o valor 1. O I aqui é de integrated. E a terceira parte é o MA, é o moving average. Avalia os erros entre os períodos e extrai estes erros. Aqui o moving average não tem relação com as médias móveis que nós estudamos como um processo de suavização, é outra técnica. Então, no modelo ARIMA, você vai usar as letras P, D e Q para definir P, a ordem da média móvel, D, o grau de diferenciação e Q, a ordem da parte autorregressiva. Então aqui, por exemplo, alguns exemplos que você pode encontrar. Se você tiver um P igual a 1, significa que uma determinada observação pode ser explicada pelas observações prévias mais um erro. Se você tiver um P igual a 2, né, lembrando que o P é a parte autorregressiva, significa que uma determinada observação pode ser explicada por 2 observações prévias mais erro. Olhando o D, que é a parte da diferenciação, o grau de diferenciação, 0 significa que não é aplicada nenhuma diferenciação, 1 significa que é aplicada diferenciação de primeira ordem, 2 significa que é aplicada diferenciação de segunda ordem e assim por diante. O Q é a ordem da média móvel, então Q igual a 1 significa que a média móvel é de ordem 1, significa que a observação pode ser explicada pelo erro da observação prévia, Q igual a 2 significa que é uma média móvel de ordem 2, significa que ela pode ser explicada pela observação do erro de 2 observações prévias. Então você vai encontrar modelos como, por exemplo, AR1, ou ARIMA 100, ou seja, você tem apenas aqui o elemento autorregressivo de primeira ordem. AR2, você tem apenas o elemento autorregressivo de segunda ordem. MA1 ou ARIMA 0,01 significa que você tem apenas a média móvel. Então, lembrando, né, que o MA1 é igual a ARIMA 001, porque a terceira parte é a parte que é referente a média móvel. Um outro exemplo, se você tiver ARMA 1, é equivalente a ARIMA 1, ou seja, você tem autorregressão e média móvel de primeira ordem. Aqui você não tem nenhum grau de diferenciação, os dados não precisam de diferenciação. Você pode usar também a ARIMA para dados com sazonalidade. Nesse caso, além dos parâmetros P, D e Q, você vai ter os parâmetros P maiúsculo, D maiúsculo e Q maiúsculo. E, obviamente, o modelo vai ser mais complexo. Uma outra técnica que, eventualmente, pode ser usada é você remover a sazonalidade através de um processo de decomposição e usar a ARIMA padrão. Como definir os valores de P, D e Q? P é a ordem da parte autorregressiva. E você pode observar ela através do PACF, do diagrama Partial Autocorrelation Function. D é o grau de diferenciação, você pode obter ele através de um teste de estacionariedade. E o que é a ordem da média móvel? Geralmente você analisa o ACF para obter a ordem da média móvel. Como saber qual é o melhor
modelo. Então a gente pode ter várias combinações, vários modelos diferentes de ARIMA. Então a gente pode usar algumas métricas que nos dizem a performance do modelo. Então a gente tem aqui o AIC e o AICC e o Base Information Criteria, que é o BIC. Então o AIC, a gente vai se referir a eles como AIC, AICC e o BIC. O objetivo é minimizar esses valores, ou seja, se você criar vários modelos diferentes, provavelmente o modelo melhor é o que tiver o AIC e o BIC menor. O AICC é usado mais quando você tem uma amostra de dados pequena. O processo, então, para você construir um modelo ARIMA. Primeiro você faz a exploração dos seus dados para conhecer os seus dados, inclui aqui a decomposição. Depois você pode estabilizar os dados, então você pode remover outliers ou fazer um processo de diferenciação. Depois você cria o modelo ARIMA. A gente pode usar aqui o Auto ARIMA, por exemplo, para identificar o melhor modelo. A gente vai falar sobre o Auto ARIMA em aula posterior. Depois você avalia os resíduos se não tem nenhum padrão, então você vai usar técnicas de análise de resíduos que nós já estudamos. E por fim você usa o forecast para fazer a previsão do seu modelo para olhar para o futuro. O R tem duas funções principais para fazer forecast com ARIMA, para criar modelos ARIMA. O ARIMA minúsculo, que ele é do RBase, e o ARIMA com A maiúsculo, que é do pacote forecast. Nós vamos utilizar o ARIMA do pacote forecast. Nos nossos exemplos, nós vamos usar a função Auto ARIMA, que ela faz uma checagem de qual modelo é melhor para o nosso caso específico. Nós vamos ver isso em aula seguinte.